Você alguma vez já foi rejeitado por alguma característica sua? Ou algo que você fazia e alguém te julgou? Bom, isso aconteceu com um personagem na Bíblia, mas a diferença é que ele não desistiu. Isso deu vitória a ele. Olá, eu me chamo Wander Gustavo. Neste momento eu te convido a curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal, ativar o sininho e, se possível, compartilhar essa palavra para que outros venham receber a palavra de Deus. Bom, o tema da palavra de hoje é não desista. E o texto-chave se encontra em Marcos 10, 48, que diz o seguinte: muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Neste momento eu vou usar uma referência. Imagina Michael Jordan, que foi um dos maiores jogadores de basquete e literalmente foi rejeitado pelo seu próprio time enquanto estava na escola por ser baixinho. Imagina isso. E o mais engraçado de tudo é que ele fez igual a esse cara do texto bíblico. Ele não desistiu de cara. Ele olhou a situação e falou: se tem uma parede ali, é porque eu tenho que escalar ela. Eu não posso desistir logo vendo de cara o obstáculo. Agora, um padrão que a gente observa vendo as pessoas que conseguiram chegar em algum top mundial é a persistência delas em meio às dificuldades. Podemos tirar como exemplo não só o Jordan, mas Lamine Yamal. Ele era da periferia e simplesmente conseguiu, nesse ano, vencer a Copa do Mundo. Imagina que salto foi esse. E o que ele fez para chegar lá? Ele disse que não foi fácil, mas ele não desistiu nos primeiros obstáculos, que era primeiramente a sua condição. Outro jogador de futebol que também pode ser citado é o Pelé. Em meio a tudo que o Brasil estava sofrendo de críticas e etc., por conta da perca que ele tinha sofrido, o Brasil não queria jogar direito, mas o Pelé foi lá e, mesmo com tudo que estava acontecendo, toda a pressão psicológica, ele fez um show e conseguiu fazer o Brasil ganhar a Copa. Mas a história de hoje não é sobre essas pessoas, é sobre outra pessoa, que, como eu já falei, está citado em Marcos 10, 48, que é sobre o cego Bartimeu, que, em meio aos obstáculos e às dificuldades, as pessoas gritando para ele parar de gritar, para parar de chamar e clamar a Jesus, ele continuou, e cada vez que alguém falava para ele parar, ele gritava mais alto, e em uma hora, um certo momento, ele foi ouvido por Deus e recebeu a sua cura. Bom, é de se imaginar que ele deveria saber que Jesus curava todo tipo de doença, e ao perceber a movimentação da multidão, ele com certeza percebeu que Jesus estava ali. Então ele não perdeu a oportunidade. Ele viu a oportunidade de cara e ele sabia que não ia bater na porta duas vezes. E ele teve fé e naquele momento ele foi curado. E quem diria que essa seria a oportunidade da vida dele de restaurar a sua visão novamente? Se a gente se colocar no lugar dele, a gente percebe o quão que deveria ser difícil para ele viver com aquela condição de cego. Porque imagina você não ver nada, você simplesmente vê um escuro total ou tudo embaçado. Deveria ser muito ruim. Então receber a cura, de fato, naquele momento foi uma virada de chave. E realmente é muito bom, independente do que é o problema. Então o cego Bartimeu percebeu que aquela poderia ser uma única oportunidade que ele recebeu naquele momento e optou por receber a cura divina, clamando Jesus até que Jesus o ouvisse. E o pessoal começou a pedir para ele parar de gritar, para ele parar de fazer aquele show, vamos assim dizer, entre aspas, mas mesmo assim ele ainda continuava a gritar, ele continuava clamando, porque ele sabia que seria ouvido se ele tivesse realmente fé, e assim foi feito. Então Jesus ouviu ele, chamou ele e lhe deu a cura da sua cegueira. E a gente pode tirar esse texto para a nossa vida. Quantas vezes quando a gente era criança a gente caiu para aprender a andar, hein? E quantas vezes, para a gente aprender algo na nossa vida, a gente teve que lidar com algumas controvérsias? Acontece, assim como foi nesse texto. Mas o segredo de tudo é apenas não desistir. Porque se você não desiste, uma hora você aprende a andar. Se você não desiste, as controvérsias se acabam e você acaba conseguindo o resultado que você queria. Ou seja, a persistência é uma grande chave, que a gente não pode negar, que realmente é algo espiritual que a gente precisa seguir. Às vezes, meus irmãos e irmãs, a gente olha as situações da nossa vida e acha que está muito difícil e começa a reclamar, mas se a gente botar o olho um pouquinho lá fora, como é que as coisas estão feias de verdade, a gente percebe que o que está acontecendo com a gente às vezes não é muita coisa. Eu não estou dizendo que não é,
mas a gente percebe que o que está lá fora acaba sendo pior. E a gente é grato a Deus pelo pouco que a gente tem. Em Apocalipse 14:12, o povo de Deus é reconhecido por obedecer e seguir a Deus, mesmo em meio às situações que estavam acontecendo naquela época. Então, meus irmãos e irmãs, o apelo de hoje é simplesmente: se você está passando por algum momento difícil, não desista. Peça a força que você não tem a Deus, e Ele vai te dar, porque você está pedindo algo que, na verdade, é bom e que vai acrescentar algo no reino e na sua vida espiritual. E não duvide, tenha certeza que sua oração será ouvida e que você vai receber essa força que você precisa. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana e te conduza em seus braços sempre. Deus abençoe e obrigado por ouvir essa palavra até aqui. Amém? E se esse vídeo te tocou, não esqueça de assistir os outros vídeos que devem estar aqui embaixo no card. Ou entra no meu canal e veja mais vídeos como esse e aprenda mais sobre a palavra de Deus e o que você precisa aprender em sua vida espiritual. Amém? Deus abençoe ricamente.